o seu salário e o seu patrimônio estão sendo destruídos e você nem tá sabendo. Quer saber por que ele está sendo destruído e como que você faz para se proteger? Então vem que eu vou te contar. Olá, eu sou Lilian Birro, sou assessora financeira. E aqui nesse canal a gente fala de finanças de um jeito um pouco diferente do que a gente vê por aí. E hoje o tema é inflação. Essa palavra que estremece os brasileiros por causa de um histórico aí de hiperinflação, mas que atualmente tem sido um problema no mundo todo, né? O que é inflação? Como que a gente mede a inflação? E principalmente como que a gente se protege da inflação? É disso que a gente vai falar nesse vídeo, tá bom? Bom, vamos começar então falando o que é a inflação. Inflação, gente, é um nome que explicita um aumento no custo das coisas que a gente consome, tá? Então, todo mundo, acho que hoje tem um pouco essa noção de como que as coisas vão aumentando de preço e o nosso mesmo padrão de vida, ele vai ficando cada vez mais caro, tá? Então, eu gosto de dar esse exemplo, lá pra Thaís, né, Thaís, quando ela era minha aluna, de quando eu era adolescente, né? Então, vamos dizer aí, o que? Uns 25 anos atrás, mais ou menos, né? A linda velhinha aqui. Enfim, tinha um moletom que eu adorava, que era um moletom caríssimo e que só gente rica que tinha, logicamente eu não tinha na época, que era o moletom da Ralph Lauren. Quem é dessa época, comenta aqui embaixo, moletom da Ralph Lauren. E ele custava R$60. Na época, R$60 era muito dinheiro, muito dinheiro. Por quê? Porque a gente ia no shopping, né? Ia no cinema, comia no McDonald's e comprava ou uma casquinha ou umas balinhas nas lojas americanas por R$10, né? Quem é dessa época que R$10 dava pra fazer festa, comenta aqui embaixo também. Você é dessa época, Thaís? Não, né? Coitada da Thaís, não sabe o valor de R$10. O fato é que as coisas ao longo do tempo vão perdendo valor. Por quê? Porque o preço das coisas vão ficando mais caro e o mesmo dinheiro que você tem, você vai conseguindo comprar cada vez menos coisas. Por isso que eu falo que a sua renda e o seu patrimônio estão sendo destruídos, porque não adianta nada você continuar ganhando o mesmo tanto que você ganha se as coisas estão custando cada vez mais. Bom, então como que a inflação impacta na sua vida? Ela impacta primeiro porque ela vai diminuindo o seu poder de compra. O que você vai conseguindo comprar é cada vez menos, né? E o que normalmente acontece é que os nossos salários ou preços dos nossos serviços, né? A nossa renda, ela não costuma se ajustar tão rapidamente às mudanças nos preços dos produtos. Então, normalmente o nosso salário ele é corroído pela inflação para depois a gente ter um aumento que muitas vezes nem é suficiente para poder compensar esse aumento de custos, tá? Como que a gente percebe essa situação? Quando você se vê realmente tendo que cortar coisas que antes você consumia com muita facilidade, né? Então antes você comprava roupa numa loja, agora você não consegue mais comprar. Antes você ia no supermercado, comprava XYZ, agora você não compra mais, né? Eu antes almoçava filé, hoje eu almoço carne moída, né? Então a gente começa a perceber essa perda no poder de compra, tá? Além disso, a inflação também impacta no seu patrimônio, no dinheiro que você tem guardado, por exemplo, no banco. Porque muitas vezes, em muitos dos investimentos, eles não vão conseguir ter uma rentabilidade satisfatória comparada com essa inflação. Então, se você antes tinha um dinheiro que daria para você comprar uma casa, agora esse dinheiro não compra uma casa tão boa, né? Então, ele também está sendo concorrido ao longo do tempo. E como que eu sei qual que é a inflação e como que esse assunto está funcionando na minha realidade, no meu país, enfim, de forma geral? Eu gosto de destacar, gente, que cada pessoa tem uma inflação diferente. Por que eu falo isso? Por duas razões. Primeira razão é, cada um consome coisas diferentes. Tem gente que gasta 20% do dinheiro com moradia. Tem gente que gasta 30%, tem gente que gasta 50%. Essas pessoas vão sofrer impactos diferentes com o aumento, por exemplo, no preço da moradia. Mesma coisa vale para carro, para gasolina, para alimentação, enfim, para o que quer que seja. Então, por isso, cada pessoa tem uma inflação diferente, porque o aumento do preço de cada uma das coisas interfere no padrão de consumo de cada pessoa de uma forma diferente. Não só isso, mas as pessoas diferentes compram em lugares diferentes, convivem em locais diferentes e dessa forma também vão sentir aumentos de preço de forma diferente, ok? Então, discutir inflação, falar quanto que a inflação subiu já é um assunto complicado, porque cada um tem uma inflação, né? Línia, mas então como é que eles discutem esse assunto por aí? Bom, eles criam o que a gente chama de proxy, tá? Proxy é uma medida que tenta se aproximar de uma realidade que a gente não pode medir, tá? Então todo mundo sabe que a inflação em si ela não pode ser medida. Então eles criam
uma cesta de produtos, uma pessoa fictícia, né, que consome mais ou menos esses produtos, pensa o que a média da população costuma consumir. Então eles usam de metodologias para tentar simplificar a realidade e fazer uma medida que se aproxime do que realmente está acontecendo na inflação, tá? Mas entende que é uma coisa extremamente subjetiva? Quais são os produtos que vão compor essa cesta? Qual que é o peso de cada um dos produtos nessa cesta? Onde que você vai verificar o preço desses produtos? Em qual loja? Em qual estado? Em qual cidade? Enfim, são muitos fatores de metodologia que vão impactar no resultado que a gente vai ver quando a gente olha lá a reportagem e fala assim, inflação terminou o ano em tanto, né? São muitos fatores que a gente tem que considerar, tá? Eu gosto de trazer só para vocês entenderem o quanto é complexo esse assunto e como que existem divergências, né? Hoje no Brasil a gente tem duas medidas de inflação mais usuais, né? Uma medida que é feita pelo IBGE, que é uma instituição governamental, e uma medida que é feita pela Fundação Getúlio Vargas, né? Que é uma instituição privada, tá? O IBGE eu vou falar do IPCA, que é o índice de preços, né? Do consumidor amplo, e da Fundação Getúlio Vargas eu vou falar do IGPM, então, que é uma medida também muito usual, que usa inclusive para reajuste de aluguel, na grande maioria das vezes, né? Só para vocês terem uma noção, vejam só o que aconteceu, tá? Quando a gente pega os últimos 10 anos, a gente tem uma média de IPCA, ou seja, uma média de inflação calculada pelo IPCA de 6,25% ao ano. Agora, se a gente calcula pelo IGPM, a gente tem uma média aí de 9,21%. Então, uma diferença aí de 3% ao ano de inflação. É uma diferença muito significativa, né, Thaís? É quase 50% a mais. Quando a gente pega, por exemplo, um ano tipo 2020, né, que a gente teve uma mega inflação, esses valores ficam mais impressionantes, né? Em 2020, a inflação pelo IGPM, ela chegou a 30%, enquanto a inflação pelo IPCA chegou a mais ou menos 15%, né? Tanto que teve muita gente, inclusive eu, que estava renegociando reajuste de aluguel, porque falei, gente, 30% não vai rolar, né? Vamos ver se a gente consegue aplicar o IPCA, porque o IGPM não tem condição. Mas, quando eu olho a minha realidade dos últimos 2, 3 anos, eu considero que realmente a gente teve um aumento aí bem significativo de inflação, né? O que vocês sentiram, assim? Pega, assim, seu custo de vida 2 anos atrás e seu custo de vida hoje. Subiu quanto? 50%? 100%? Né? É bom fazer essa conta para entender o impacto que a inflação realmente tem na nossa vida. Bom, para terminar, então, vou falar como que você pode ou deve se proteger desse grande problema chamado inflação e que muitas vezes a gente não tem como controlar, né? Eu vou falar de duas estratégias importantes. A primeira no que diz respeito à sua renda e a segunda no que diz respeito aos seus investimentos, tá? Em relação à renda, a gente precisa estar muito atento e buscar ao longo do tempo formas de ter uma receita que é mais maleável, né? Que é mais facilmente ajustável, tá? Então, por exemplo, né? Se eu tenho um serviço, né? Se eu peço um serviço, eu consigo, ao longo do tempo, ajustar o preço do meu serviço aos novos preços de mercado, na grande maioria das vezes, né? Agora, se eu sou, por exemplo, funcionário público, né? Eu tenho uma situação mais restrita, ou seja, eu não consigo ajustar o meu salário tão rapidamente com mudanças na inflação. Nesse caso, né, se eu vivo uma realidade na qual eu não consigo reajustar esse salário rapidamente com a inflação, eu preciso ter um cuidado a mais do ponto de vista de poupança, né? Eu preciso, então, criar um fôlego, um colchão ali de poupança para conseguir me adaptar a essas variações que vão acontecer, tá? Outra coisa que ajuda muito é ser mais maleável também do ponto de vista de consumo, né? Então tá atento ao que está acontecendo do ponto de vista de aumento dos preços e como que você pode readequar a sua vida para manter uma vida prazerosa, uma vida satisfatória, mas uma vida também que tenha um custo um pouco menor para poder caber no seu orçamento. Do ponto de vista de investimentos, a gente tem sim que procurar investimentos que vão nos proteger dessa corrosão que vai acontecer no nosso patrimônio com a inflação, tá? Eu não vou entrar profundamente nesse tema, se vocês quiserem que eu faça um vídeo só sobre isso, comenta aqui embaixo que depois a gente pode fazer. Mas existem algumas opções que têm mais potencial de manter esse valor ao longo do tempo do que outras, tá? Uma dessas opções são opções no mundo real. Então, quando a gente vai para investimentos em imóveis reais ou quando a gente investe em ouro, são opções que têm o potencial de manter mais esse valor do dinheiro ao longo do tempo, tá? Títulos que remuneram pela inflação, eu tenho uma relação dúbia com eles, porque hoje em dia a grande maioria dos títulos que a gente tem que remunera pela inflação é uma remuneração de IPCA. E como a gente viu, o IPCA, ele tende a ter um valor um pouco abaixo do que o IGPM ou do que eu
costumam, né, pelo menos na minha realidade, sentir aí de aumento de preços, tá? Então, eu não considero que o investimento em IPCA é suficiente para poder falar que eu estou protegida do risco da inflação, né? Eu prefiro procurar outras opções que, embora sejam menos óbvias, vão me garantir melhor essa rentabilidade ao longo do tempo. O próprio investimento na bolsa de valores, né? Então, semana passada a gente falou sobre a renda fixa e a renda variável. O próprio investimento na bolsa de valores, quando investido no momento certo, também pode ser sim uma forma de proteção pelo potencial de rentabilidade que eles nos dá e que compensa um pouco, então, essa perda que a gente pode ter com a inflação. Tá bom? Curta o vídeo se você gostou, me conta aqui embaixo suas dúvidas, o que você achou, se deu para entender esse conceito de inflação, e já se inscreve no canal porque semana que vem a gente tem um vídeo especialíssimo sobre como investir no Tesouro. Primeiro investimento que você vai fazer, nunca investir, Lilian, vem cá que eu vou fazer um passo a passo com você de como investir, tá bom? Um beijo para vocês e tchau!